Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Marcos 2:17. Vamos folha para frente. Marcos 2:17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, em Tua presença nós estamos mais uma vez pela graça do Teu Filho Jesus. E pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a entender, meu Deus, a Tua Escritura. Pois, ó Pai, sem Ti nós nada somos. E se o Senhor não nos revelar para nós, Espírito Santo, meu Deus, seremos apenas letrados, seremos pessoas que conhecem, meu Deus, da letra, mas sem a essência, sem o Espírito, sem a vida. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Tu que és o Todo-Poderoso, nos ajuda, instrua a nossa mente, a nossa vida, abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, tira as escamas do nosso coração, meu Deus, dos nossos olhos, de nós. Meu Deus, explica para nós a Tua palavra, pois só o Senhor tem essa capacidade de explicar, mais ninguém. Somente o Senhor, Espírito Santo, tem essa capacidade de ensinar. Então nos ajuda, nos dirija, meu Pai, nos ajuda para a Tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje é um dia corrido, né? Ainda mais por ser ceia. Por ser Santa Ceia, sempre é um pouco mais corrido. Mas vamos tentar aproveitar ao máximo o tempo aqui. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, diz: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nas três passagens que nós lemos, Mateus, Marcos e Lucas, refere-se à vocação de Mateus, ou ao chamado de Mateus. Jesus chamando Mateus para o ministério. Jesus chamando Mateus para ser seu discípulo. Em Marcos e Lucas fala como Levi, mas também é Mateus. E Mateus também chamado Levi, na verdade. E aqui em Mateus, Jesus dá essa declaração: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que acontece? No início do versículo 9: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso,
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores. Em Marcos 2, no Marcos 2,13, diz: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele o seguia. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguia. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em Lucas 5, 27, e depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantando-se, o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Estava ali Mateus efetuando a cobrança de impostos. Mateus ali na recebedoria, recebendo os impostos de todo o povo, de todos que passavam ali para poder pagar os tributos. E Jesus, quando ia passando, viu ali Mateus. Jesus vira para ele e fala: Mateus, me segue. Mateus, vem, segue. Jesus não ficou implorando para ele: ô Mateus, você quer me seguir? Vem me seguir. Mateus, me segue. Vem, Mateus, deixa tudo, me segue. Não. Jesus foi bem objetivo. Como sempre Jesus é objetivo. Jesus foi bem franco, bem claro. Olhou para ele e falou: Mateus, segue-me. Que nós lemos agora há pouco em outro evangelho. Ele deixou tudo e seguiu. Ele abandonou tudo e foi seguir Jesus. Ele abandonou aquilo que ele fazia. Era um cobrador de impostos. Ele abandonou aquilo e foi seguir Jesus. Ele nem sequer hesitou, nem sequer ficou pensando: mas será que eu sirvo Jesus ou não? Há quanto tempo será que eu vou servir Jesus? Será que 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Não, ele nem sequer pensou. Nem passou pela cabeça dele: eu vou servir Jesus? Ah, mas eu vou servir Jesus e depois? Não, ele não quis nem saber o que seria do dia de amanhã. Jesus falou para ele: Mateus, me segue. Na mesma hora ele se levantou, deixou tudo, não quis nem saber. Deixou tudo e foi servir Jesus. Um pouco diferente daquilo que nós vemos hoje. Por quê? Quantas vezes Jesus nos chama para nós seguirmos Ele? Quantas vezes Jesus fala para nós: olha, me segue? Quantas vezes Ele tem que ficar falando para nós seguirmos Ele? Quantas vezes? Com Mateus foi uma vez só: Mateus, me segue. Mateus, vem. Deixou tudo e foi. Para nós, Ele tem que falar uma vez. Para nós, Ele fala 2 vezes. Para nós, Ele fala 3 vezes. Para nós, Ele fala 4 vezes. Para nós, Ele fala 5 vezes. Para nós, Ele fala 7, 10, 300 vezes. E mesmo assim, nós não seguimos. Para nós, Ele fala várias vezes: me segue, me segue, me segue. Quando não era necessário várias vezes.
Quando era somente necessário uma vez só. Quando uma vez só seria o suficiente para nós seguirmos a Cristo. Uma vez só seria suficiente para nós deixarmos de ser mentirosos. Uma vez só seria o suficiente para nós deixarmos de ser trambiqueiro. Uma vez só seria necessário para nós deixarmos de ser enrolão. Uma vez só seria o suficiente para nós deixarmos de dar o nosso jeito, de dar a nossa embolada e confiar em Jesus, assim como Mateus fez. Uma vez só seria suficiente para nós podermos confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Só uma vez seria necessário. Só uma vez seria suficiente para nós crermos e confiarmos em Jesus, que nós estaríamos com Ele é a videira verdadeira, e nós ligados nele teríamos vida. Uma vez só seria necessário, mas Ele fala uma, Ele fala duas, Ele fala três, Ele fala uma vez, vai orar, e não ora. Ele fala duas vezes, vai orar, e não ora. Ele fala 3 vezes, vai orar, e não ora. Ele fala 4 vezes, vai orar, e não ora. Ele fala 5 vezes, vai orar, e não ora. Ele fala 10 vezes, vai ler, e não lê. Ele fala 11 vezes, medita, e não medita. Ele fala 34 vezes, leia a Bíblia, e não lê. Ele fala várias e várias vezes, e nós nem sequer damos atenção. Ele fala N vezes, e nós nem sequer nos damos atenção. E nós nem sequer atendemos ao chamado de Cristo. Uma vez só foi suficiente para Mateus abandonar tudo. Uma vez só, não precisou ficar forçando. Ele não precisou ficar implorando. Apesar, vai implorar para quê? É Ele que é o Mestre. Ele que é o Senhor. Ele que é o Todo-Poderoso. É nele que temos a vida eterna. Isso que Mateus na hora deduziu, na hora já pensou, peraí, Ele está me chamando. Aquele que tem a vida está me chamando. Aquele que é o Todo-Poderoso está me chamando. Aquele a qual estava escrito, esse está me chamando. Na hora pegou, largou tudo. E ali então começa o seu discipulado. E ali então começa os seus ensinamentos. Não sabia de nada. Não sabia o que falar, não sabia como fazer. Começou a seguir Jesus. E Jesus ali foi ensinando. E Jesus ali foi ensinando a todos com o seu exemplo. E Jesus foi ali ensinando um exemplo de amor, um exemplo de graça, um exemplo de misericórdia, um exemplo de perdão, um exemplo de fidelidade. E ali ele foi ensinando a todos os seus discípulos. Uma vez só foi necessário. Me segue. Outros, não. Vem, me segue. Ah, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Acabou, meu filho. Seu pai morreu, não morreu? Ah, então deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Larga tudo e me segue. Se fosse isso nos dias de hoje, se fosse isso nos dias de hoje, nós, não vai dar para eu cultuar a Deus. Por quê? Porque eu tenho que ir no hospital visitar um parente. Porque eu tenho que enterrar fulano, beltrano, ciclano. Porque eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Ah não, mas é no tempo é um exemplo, né, para nós termos que fazer. Se fosse isso nos dias de hoje, nós deixaríamos Jesus aguardando o momento, iríamos ali sepultar 1, 2, 3, 4 e depois voltaríamos para Cristo. O outro queria fazer isso. E ele falou, não. Falou, onde você está pensando que vai? Não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Acabou. Morreu, acabou, então chega. Já era. Vindo após isso, é o juízo. Agora você, parte de você, larga tudo e me segue. Vem, me segue. Vem, me segue. Jesus, mestre, o que eu faço, mestre, para ter a vida eterna? Olha, vende todos os seus bens, tudo que você tem. Vende e você vai ter um tesouro no céu. O que eu faço para ter a vida eterna? Obedece os mandamentos. Nossa, esse já tem obedecido. Honra teu pai e tua mãe, tem feito tudo bonitinho, legal. É mesmo? Mas te falta uma coisa. O que? Se desapegar das coisas do mundo. Falta uma coisa para você, o que? Se desapegar do mundo. Falta uma coisa para você, tirar o vínculo com o mundo. Falta uma coisa para você, o que? Cortar o elo, o cordão com o mundo.
Falta uma coisa para você. O quê? Entender quem eu sou. Falta uma coisa para você, o jovem rico. O quê? Entender quem é a minha pessoa. Você não entende quem é a minha pessoa. Você não entende. Você conhece muito bem. Bacana, legal, você conhece. Que bom, mas você não me conhece. Por quê? Aquele que tem o filho tem a vida. E você não tem a vida. Por que você não tem a vida? Por quê? Porque você não tem o filho. Você tem a letra. E a letra por si só ela mata. É o filho que dá vida. A vida eterna está no filho. O Espírito Santo revela para nós as Escrituras Sagradas. E nós temos a vida. Porque o Espírito Santo testifica de Cristo, nos ensina a respeito daquele que é todo-poderoso, aquele que morreu numa cruz e ressuscitou para nos darmos vida. Falta uma coisa para você, ô menino. O quê? Se desapegar do mundo. Você é muito apegado com as coisas do mundo. Falta isso para você. Falta uma coisa para você, o quê? Largar tudo suas tralhas. Abandonar tudo suas coisas. Talvez falta isso para nós. Nós queremos servir Jesus, Jesus nos chama. Só que falta uma coisa para nós. Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete. O quê? Ter amor no coração. Ter alegria de servir Jesus. Abandonar o mundo. Deixar o mundo para trás. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não se tem mais amor nos dias de hoje. Não se tem. Amor de ambos, da pessoa para com Deus, amor de família, marido, mulher, filhos, não se tem mais amor. Não existe mais. Não existe. E a pessoa vem para Cristo e muitas vezes carrega isso. Carrega aquela velha criatura. Vem para Cristo e continua carregando toda aquela bagagem mundana. Da mesma forma que tratava a família antes, marido, esposa, filho, filha tratando esposa tratando marido, marido tratando esposa, enfim, num contexto geral, da mesma forma que tratava antes, continua tratando ainda. Falta-te uma coisa. O que? Aprender de Cristo. Falta-te uma coisa, o que? Aprender de Jesus. Vai, pois. Poxa, aprende o que é Jesus. Aprende o que Jesus fez. Falta aprender aquilo que Cristo fez. Ah, mas eu conheço. Conhece? Exatamente, tal como o menino. Conhece. Conhece. Só que ele não queria se desprender do mundo. Não queria abandonar o mundo. Não queria. Não queria. Ah, mas ali não está falando do mundo, é o dinheiro. Pois o dinheiro é o problema, é a raiz de todos os males. Então, o mundo. Não queria abandonar o mundo. Não queria amar o seu próximo. Não queria amar o seu próximo. Por que não queria amar o seu próximo? Vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Então não queria amar o próximo. Era egoísta, egocêntrico. Não queria amar o seu semelhante, não queria dividir, eu tenho dois e a gente fica com um cada um. Não. Não, eu fico com dois, você com nenhum, você morre e eu enriqueço, fico mais gordo, mais rico. E você mais pobre. Não queria aprender isso de Cristo. Não queria. Quantas vezes Jesus fala com a gente? Quantas vezes? Com Mateus foi uma só. Mateus, me segue. Levi, vem, segue-me. Na mesma hora levantou e foi. Na mesma hora já pegou e seguiu a Cristo. Quantas vezes Jesus fala conosco de um mesmo problema nosso? Como assim? Quantas vezes ele tem que ficar batendo na mesma tecla? Até quando a gente vai ficar sendo duro para Deus? Até quando? Ele tem que ficar batendo na mesma tecla. Falando sempre a mesma coisa. Diretamente. Todo dia, todo minuto, todo segundo, todo momento. Tem que ficar batendo, martirizando, batendo ali direto na mesma tecla. Ah, mas eu sirvo Jesus. É. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me.
Ah, mas eu sirvo Jesus. Vamos lá. Com 1, 2, 3 maços de cigarro no bolso. Ah, mas eu sirvo Jesus com 4, 5, 6 litros de cerveja guardada. Ah, mas eu sirvo Jesus. Ah, mas eu tomo isso, tomo aquilo. Existem N desculpas para isso. Quando a pessoa... Você já viu a pessoa que quer fazer um negócio errado? Quando ela quer fazer o troço errado, ela procura, ela vira de ponta cabeça, ou quer alguém que concorde com o erro dela, para ela poder fazer o que é errado. Então procura várias, mas quer virar de ponta a ponta o negócio, para falar, é coerente beber. Não, você pode beber, mas não pode. A pessoa quer fazer o negócio. Quer fazer, então é mais fácil pegar, meu filho, quer fazer? Faz. Faz de uma vez. É mais fácil fazer. Assim como Jesus disse. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então se lambuza, vai para o inferno de uma vez. Melhor coisa do que ficar querendo se auto-justificar e querer ficar arrumando desculpa. É mais fácil. É bem mais simples e prático. É bem mais simples e prático. Assume o que quer fazer e faça. Assume o que quer fazer e faça. Do que querer pegar textos, partes isoladas da Bíblia. Não, mas eu tenho que fazer, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer aquilo outro, eu posso encher um pouquinho só o goró. Eu posso beber, mas na minha casa. Eu posso encher a tampa, só que em casa. Eu posso isso e aquilo, só não posso ficar alterado, mas eu posso beber. Ué. Se for assim, então, a pessoa pode fumar. Eu posso usar uma maconha, então. Posso usar um crack, uma cocaína. Só não posso ficar... tenha santa paciência. Isso é falta de Bíblia, isso é falta de Jesus, isso é falta de ler as Escrituras Sagradas. Isso é falta de Cristo. Isso é falta de dobrar os joelhos e querer servir a Cristo. E falta de abandonar o mundo, tal como Mateus 6 largou tudo e foi seguir Jesus. Isso é falta de deixar tudo para trás. Isso é falta de catar tudo a sua mão. O quê? Quem está me chamando é Jesus? Não, não quero nem saber. Vai embora. E pega Jesus e vai com ele. Abandona todas as outras coisas. É falta disso. Agora não. Quer servir a Jesus com a mesma característica da velha criatura. Quer servir a Cristo com a mesma... querer adaptar o Evangelho para ela. O Evangelho não se adapta à nossa vida. O Evangelho não é uma roupa que tem que ser totalmente ajustada, legalzinho. Não. O Evangelho é isso aqui, ó, veste. O Evangelho é isso aqui, ó, veste. Nós não temos que o Evangelho se adapta a nós. Não, nós que temos que nos adaptar a Ele. Nós que temos que nos adaptar a Cristo. Não é Cristo se adaptar a nós. Não é fazer com que Ele compreenda a nossa vida. Não, é nós compreendermos as Escrituras Sagradas. É nós compreendermos os ensinamentos que o Espírito Santo nos dá. Não é, ai Jesus, o Senhor compreende minha mente. Ele fala, compreendo sim. Compreendo. Eu sei que o que passa na tua cabeça, eu sei o que sai da sua boca. Não passa de um sepulcro. Eu sei. Eu sei sim, eu sei, eu compreendo. Ah, o senhor me entende? Entendo. Entendo tanto que eu até sei para onde você está indo. De tanto que eu te entendo. Porque eu sei que você não me quer, então eu te entendo. Sem problema algum. Sem problema algum. Eu te entendo. Fala, você acha que eu não vou te entender? Te entendo. Eu sei que você... eu sei que você não quer a minha pessoa. Eu sei que você não quer a minha pessoa. Eu te entendo, não tem problema nenhum. Mas aí a graça e a misericórdia de Cristo vai lá e chama de novo. Chama uma, chama duas, chama 3, chama 4, chama 5. Só que a misericórdia um dia vai acabar. E diz as Escrituras que o juízo de Deus é sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia. Esse tempo da misericórdia vai acabar.
O tempo dessa misericórdia vai acabar. O tempo disso se acabará. O tempo disso vai se romper. Vai acabar. Para quantos já não acabaram a misericórdia? A misericórdia não acabou. Para quantos já não acabaram a misericórdia? Quantos já não estão enterrados? Quantos já não perderam suas vidas? Quantos não saíram para uma balada, para uma noite afora e não perderam suas vidas? Ah, isso aí é coisa da cabeça, é para mexer com psicólogo, com o nosso psicológico, para a gente poder chorar. Não, não, não. É só ler as escrituras mesmo que fala que nossa vida ela é um vapor que desvanece. É só entender. Como assim o vapor que desvanece? Rápido. Nossa vida ela é abreviada. Planejamos hoje. E amanhã podemos não executar. Sabia disso? Sabia que todos os seus planos podem acabar hoje? Sabia que tudo aquilo que você está planejando para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem, para a outra, para o fim do ano, pode não ocorrer? Sabia tudo aquilo que você está planejando, está tentando encaixar? Sabia que pode não acontecer nada? Você sabia disso? Sabia que você só tem uma vida? Sabia que é só uma vida que você tem nessa terra? Já parou para pensar isso essa semana? Essa semana você pensou isso? Poxa, eu só tenho uma vida. E que forma que eu tenho tratado essa vida? Eu só tenho uma vida. E de qual maneira ou que forma eu tenho tratado essa vida? Eu tenho cuidado dessa vida? De qual forma? O que eu tenho feito? Tenho amado minha vida ou tenho perdido a minha vida? Tenho buscado amá-la cada dia mais ou eu tenho abandonado minha vida? Como assim? Aquele que ama a sua vida, esse aí vai perder. Agora aquele que perde a sua vida, aquele que deixa a sua vida por amor de mim, esse encontra. Esse encontra. Esse que abandona a sua vida por amor a Cristo, esse aí encontra vida eterna. Agora aquele que ama a sua vida, aquele que ama, tal como o menino amou a riqueza, amou o mundo, esse perde a vida. Por quê? Jesus disse, eu não sou deste mundo. Se você pegar na oração intercessória de Cristo, ele diz, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Até enquanto, Pai, eu estava aqui, eu cuidei destes que tu me destes. Sabia que nós só temos mais algumas horas de vida? Sabia disso? Sabia que você só tem mais algumas horas de vida? Como assim? Talvez você pode, alguns devem ter 10 mil horas de vida, alguns talvez devem ter 5 mil horas, alguns devem ter 20 mil horas, 3 mil horas, enfim. 5 mil dias. Talvez alguns devem ter só 5 mil dias de vida. Sabia que cada dia você não ganha, cada dia você perde um dia da sua vida? Cada dia é um dia menos. Cada ano que você completa é menos. É invertido o negócio. Você não está subindo, o negócio está descendo. Cada ano que você completa é menos. Por quê? Você vai envelhecendo. Você não está percebendo, mas está passando o tempo, você já não tem mais fôlego, você já não tem mais aquela mesma coisa. Você não está percebendo. Só dá uma olhada na tua mão, você vê como que é. Quando você era, quando era pequeno. Sua mão era desse tamanho. Agora está com as mãos assim, assim. Unha desse tamanho, agora as unhas desse tamanho. Só olhar. Só se olhar no espelho e ver. Agora eu te pergunto, quantas vezes Cristo tem falado contigo? Jesus falou e fala e nós não obedecemos a Cristo.
o chamado para Mateus. Estava ali na recebedoria. Estava ali executando o que era de normal dele. Jesus só passa e fala, olha, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. Ele não perguntou, Jesus, para onde? Ele não perguntou, Jesus, para onde que o Senhor vai? Ele não falou, Jesus, para que lado que o Senhor vai? Leste, oeste, norte e sul? Jesus, eu vou te seguir, mas a gente vai de camelo, de jumento, de jegue, de carroça. Que jeito que a gente vai? Não. Ele se levantou, estava sentado ali, executando o seu trabalho. Jesus, me segue. Ele olhou, tá bom. Foi, na mesma hora. Jesus fala para nós, ó, me segue. Gente, é mesmo. É verdade. Me segue. Tem que seguir. Quem tem que seguir o quê? Tem que seguir a Cristo? Não tem que seguir nada, não. Não tem que seguir, não. Não, tem que seguir a Cristo. Não tem que seguir, não. Se for para servir a Cristo desse jeito, não faz. Porque você está se enganando. E da mesma forma, se servir a Cristo com esse pensamento, não alcançará a vida eterna. Da mesma forma. Da mesma forma. Tem que servir a Cristo, né? Não serve. Não serve. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de você, não. Jesus ele não necessita de você. Ele já está na glória. É o contrário, é nós que necessitamos dele. Essa percepção que as pessoas têm que ter. Parece que está dando uma esmola para Jesus. Parece que está dando um resto, um farelo para Cristo. Ele não precisa de farelo, de resto, de sujeira, não. Ele não precisa dessas coisas, não. Nós que necessitamos dele. Mas se não fosse importante para ele, ele não morreria por mim. É óbvio que não morreria. É óbvio. Só quem não consegue entender, que não vai compreender isso. Mas é óbvio que tem importância. Só que fazer da forma com que está sendo feito, ele nem se liga, nem se importa. Não? Não. Prova disso? Prova. Porque não é nem quente nem frio. És morno, eu te vomito na minha boca. Pronto. Como assim te vomito na minha boca? Que fica... tem que servir a Deus. Tem que servir a Jesus. Tem que isso, tem que aquilo outro. Tem tanta coisa. E Jesus fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... E dá na mesma. Dá na mesma. Até quando nós vamos resistir à voz do Espírito Santo? Até quando nós vamos resistir à voz de Cristo? Até quando? Até a misericórdia ser tirada? Até a misericórdia de Deus ser arrancada da nossa vida? Até quando nós vamos resistir à voz do Senhor, meu Deus do céu? Até quando? Até quando? Até quando seremos pessoas que vamos resistir à voz do Espírito Santo? Para Mateus foi uma só. Uma só. Vem. Tá bom. Pegou, foi. Agora para nós, 1, 2, 3, já perde-se até as contas de quantas vezes o Espírito Santo fala conosco. Perde-se até as contas. Não tem ânimo para nada, para Deus. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Não tem ânimo para fazer nada para Deus. Acha que se faz alguma coisa para Deus, estou fazendo, mas sabe, é esmola. O Espírito Santo, ele só fica assistindo. Jesus só fica olhando. Só fica assistindo. Ele conhece o pensamento. Ele conhece o oculto e o escondido. É ele que conhece. Ele sabe do que passa na cabeça, a forma com que nós executamos as coisas para ele, se é com coração verdadeiro, se é com coração falso. Ele conhece. O fogo passará, diz em 1 Coríntios, e provará a obra de cada um. Vai provar a obra de cada um. Quantas vezes Jesus tem falado com você? Quantas vezes Jesus já falou com você e ainda não fez? Quantas vezes Cristo já falou contigo
e ainda você não fez. Está esperando o quê? Está esperando o quê para tomar uma atitude por Cristo? Ah, estou esperando. E esperando o quê? Cair um disco voador para fazer alguma coisa? Faz alguma coisa, age, tome atitude por Jesus. Olha o que Ele já fez por você. Só o fator de você estar vivo já é uma grande graça. Só o fator de você só o fator de você estar ouvindo essa mensagem hoje, tanto quem está aqui ou que vai assistir, já é uma grande graça. Só o fator de você estar ouvindo isso já é uma grande graça na tua vida. Por quê? Porque tem gente que não poderia ouvir. Tem gente que queria ouvir e não consegue. Tem gente que queria assistir e não pode. Tem gente que queria caminhar e não consegue. Tem gente que queria ter os braços e não tem. Como assim? Resumindo tudo isso, tem gente que planejou tantas coisas que queria fazer e não está vivo. Por quê? Porque tem gente que não tem os braços, as pernas, mas fala, professa sua fé em Cristo. Tem gente que não vê, que não ouve, mas vê, ela consegue ler, ela consegue ler as Escrituras. Ela não ouve, mas ela entende as libras, os gestos, e ali ela professa sua fé em Cristo, e ali ela professa sua fé em Jesus. Tem gente que não enxerga, mas ouve. Ou tem o tato, o método Braille, ele consegue ali absorver a palavra com maior dificuldade, mas ele consegue absorver a palavra, consegue sugar ali da palavra. E nós temos saúde, temos vigor, temos disposição e não damos ouvido ao que Cristo fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 300 mil vezes. Até quando? O que está esperando? O que está esperando? Ah, mas eu estou esperando minha conta ficar cheia. Sua conta até pode ficar cheia. Sua conta até pode ficar gorda. Você pode até ficar rico. Você pode até ser rico, milionário. Você pode até falar que tem paz. Não tem. Por quê? No fundo, no seu coração você tem medo. Não tem? Tem. No fundo, no seu coração você tem medo. Medo de morrer. Medo de ficar doente em cima de uma cama. Você tem medo de ser assaltado, medo de ser atropelado, medo de tomar um tiro. Você pode ser rico. Não, eu tenho paz. Pois eu provo para você que você não tem. Eu te provo que você não tem. Não, eu sou forte, eu sou valentão, comigo é na porrada. É mesmo, você tem medo. Você tem medo. Você não é nada, não. Você não é nada. Tira isso da tua cabeça. Que você é alguma coisa, que você é poderoso, que você é isso e aquilo. Você não é nada, não. No fundo, você tem medo. Você tem medo de ser assaltado, tem medo de pegar um câncer. Sabia disso? Você tem medo que fica saindo às noites, de pegar uma AIDS. Você tem medo de ficar com uma doença fatal. Você tem medo de ter um infarto, qualquer coisinha, uma dorzinha, às vezes uma respiração errada ou alguma coisa, já está indo no médico fazer exame, vou infartar. Você tem medo. Por que esse medo? Por que essa insegurança? Falta de Cristo. Por que essa insegurança? Por que tem esse medo? Falta de Jesus. Por quê? Apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do presente, nem o que eu vivo e nem do porvir. Nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem inferno, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Pois isso que eu falo. Falta de Cristo. E até quando vai ficar resistindo à voz de Cristo? Até quando vai ficar resistindo à voz de Jesus? Até quando vai ficar resistindo, vai ficar tendo dois deuses? Tendo dois. Eu ando com Deus aqui, dois aqui. Tum. Até quando vai tomar a decisão por Cristo? Até quando vai tomar a decisão por Jesus? Vai ficar esperando quanto tempo mais? Quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 30, 40, 50 anos de igreja, 700 anos, 1 mês, 2, 3 meses. Jesus fala 1, 2, 3, 4, 5 e nada. Pelo amor de Deus. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Muitas vezes nós somos simpatizantes da palavra. Muitas vezes nós gostamos. Ou buscamos a Deus porque não tem outro Deus para buscar. Eu não. Eu vou para macumba. Se eu for para macumba, não, meu Deus. Não, se eu for para o satanismo, ah, meu Deus do céu. Não, então a gente se esconde em Deus. Muitas vezes a gente se esconde em Deus. Então se esconde na Bíblia, se esconde nos cânticos, a gente se esconde. Se esconde, fica lá escondido lá. Ninguém me toca, ninguém me rela, e eu estou sossegado, estou no meu cantinho, estou tranquilo, estou em paz ali, beleza. E aquela coisinha, e vai, que vem, isso, aquilo outro. Domingo, acordo cedo, vou para a igreja, acabou, volto, depois só vou no domingo, depois eu volto, depois isso, depois eu volto, depois aquilo outro, depois eu lá canto, bato palma, danço, faço coreografia, faço um monte de coisa. Se esconde atrás de um negócio. E aí? Se esconde, muitas vezes se esconde. Por que não fala para Jesus? Jesus, estou aqui. Estou aqui. Na maioria das vezes, a dificuldade para falar eis-me aqui, sabe qual é? É falta de ver a glória de Deus. Como assim? Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, envia a mim, ele só falou isso depois que ele viu a glória de Deus. Depois que lá mesmo em Isaías 6 ele viu a glória de Deus. Aí ele viu a quem estava chamando. Ele viu quem estava chamando para tal obra. Aí ele, poxa, Deus precisa enviar alguém. Quem eu vou enviar? Senhor, pode me enviar. Pode me enviar. Pode me enviar. O Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo não tocar no teu coração, você não abrir o teu coração para o Espírito Santo, não adianta. Porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai te convencer. Você pode pegar a Bíblia, querer enfiar na pessoa que não vai. Não vai. Não vai, não adianta. Como não vai? Porque ela gosta 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois ela não quer saber mais de Jesus. Ela gosta, simpatiza 1, 2, 3, 4 tempos. Depois de 5 tempos ela não quer mais saber de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu. O Espírito Santo não trabalhou. Por quê? Por causa da culpa dele? Não, porque a pessoa não quis. Porque a pessoa não quis. Pois ele ensina, ele modela, ele molda. Ah não, mas com Jesus eu pensei que ia ter só vitórias. É pensamento diabólico. Quem falou isso? Você passa a luta, dificuldade, mas Cristo te ajuda, te sustenta, te dá vitória, te dá poder, te dá unção, te dá o que é suficiente para batalhar. Ah, eu só vou sorrir. É mesmo? Jesus só sorriu, né? Jesus no ministério dele só sorriu. Jesus não chorou não, né, no ministério dele. Paulo, ele só sorriu no ministério dele, né? Pedro só sorriu. João só sorriu. Só que a diferença deles, para nós hoje, é que
as lágrimas, tanto de Jesus encarnado como dos demais, as lágrimas deles, faziam eles ficarem mais próximos de Deus. Não faziam eles abandonar a Deus. Não, fazia eles ficar mais próximos ainda. Porque nas dificuldades eles oravam mais. Na alegria também oravam. Tal declaração que diz: está alguém contente, cante louvores, cante hinos. Está alguém triste, ore. Nas dificuldades orava mais. Jesus, aflito, minha alma está angustiada até a morte. Foi fazer o quê? Foi orar, foi ficar lá junto do Pai, ficar mais próximo. Por quê? Para na angústia, na tribulação, não fazer cabeçudice, não fazer coisa errada. Não, foi lá, opa, ficar junto do meu Pai, vou ficar junto dele, vou ficar junto do próprio Pai. A diferença está aí. Jesus nos ensina a respeito de tudo, das tribulações, das lutas, das dificuldades, a respeito de tudo. Só que nós não ouvimos. Ele fala uma vez, duas, três, e a gente nem aí. Não serve ele. Por isso que ele diz, as escrituras não mentem. Muitos naquele dia falarão: Senhor, em teu nome não fiz milagres. Senhor, não expulsei demônios. Senhor, não fiz tanta coisa em teu nome. Senhor, eu não fiz isso. Senhor, eu não fiz aquilo. Senhor, eu não fiz... Você fez. Mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Você já parou para pensar se isso é falado para nós? Já parou para pensar isso? Se isso é falado para nós? Porque talvez a gente só está esperando glória, né? Isso, aquilo outro. Mas já parou para pensar? Para causar um temor em você, para poder servir a Deus com mais dignidade, com mais força, com mais carinho, com mais temor? Pensar o quê? A pessoa está diante do Cordeiro, está pensando que vai receber coroa da vida, galardão, recompensa, ele expulsa sai da minha frente. Mas mestre, sai daqui. Sai daqui. Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar? É algo que nós precisamos sempre pensar. Não, mas por quê? Pensar no inferno, pensar... Não é isso não. Pensar se estamos agradando a Deus. Se estamos atendendo ao chamado do Mestre. Quantas vezes Cristo tem falado contigo? Quantas vezes parece que Jesus muitas vezes está implorando. Parece que Jesus muitas vezes está se humilhando para a pessoa. Olha, me aceita, vive comigo, deixa eu te guiar, deixa eu te ajudar. Parece que Jesus está se humilhando, tá? E a pessoa, não. Coisa. Mais para frente, Jesus disse: eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Justos. Por quê? Quando Jesus entrou na casa ali de Mateus, tinha ali muitos fariseus, os outros publicanos, tinha ali os outros pecadores também. E Jesus pegou, sentou e começou a comer com eles, a comer com os publicanos, com os pecadores. Começou a comer lá com as pessoas que cobravam impostos, com os pecadores. Começou a comer com eles. E tinha ali os fariseus, aqueles que liam a Bíblia, que conhecia tudo. Ele olhou e eles olharam e perguntaram para os discípulos: mas por que você está comendo, hein?
Não estou entendendo. Por que ele está se misturando? Por que ele está dando atenção para eles? Está sendo atencioso para com eles? Por que ele está dando atenção para aqueles pecadores? Por quê? Por quê? Jesus ouve isso e fala, olha, quem está bem de saúde, não precisa de médico. Precisa de médico quem está doente. Esse precisa de médico. Vou te dizer mais alguma coisa. Eu não vim para vocês, não. Eu não vim para vocês. Eu não vim para vocês. Como assim? Eu não vim para vocês que se acham os poderosos. Eu não vim para vocês que conhecem a Escritura de ponta a ponta, que conhecem toda a Torá. Eu não vim para esse tipo de gente, não. Eu não vim para esse tipo de gente vaidosa, que é resistente, que é guardadora de toda a Torá, mas não crê no Filho de Deus. Eu não vim para esse tipo de gente, não. Eu não vim para esse tipo de pessoas que se acham merecedoras de ser salvos. Eu não vim para vocês não que se acham merecedores de receber algum galardão, merecedor de alguma recompensa, merecedor de habitar nos céus. Eu não vim para vocês que acham que são merecedores de alguma coisa. Eu não vim para vocês. Quem falou que eu vim para vocês? Eu não vim para os justos, não. Eu não vim para aqueles que são merecedores. Eu não vim para aqueles que são, sabe? Nossa, você olha e você fala, poxa, esse aí é top, esse aí entende tudo, sabe? Eu não vim para esses. Eu não vim para esses daí. Eu não vim para ele. Eu não vim. Eu não vim para esse tipo de pessoa que acha que sabe demais. Tudo aquilo que Jesus fala, não. Não, mas não é assim. É porque assim, assado. Não, mas porque é assim, assim. Não, mas olha, na Escritura está escrito assim, tá? Não, mas tem 300 e não sei das quantas, 30 mil não sei das quantas versículos na Bíblia, tem não sei mais o que, tem não sei quantas promessas na Bíblia, não sei quantos versículos que tem na Bíblia, tem 60 e tantos livros na Bíblia, e isso e... Não, eu não vim para esse tipo de gente, não. Eu não vim para esse tipo de gente, não. Como assim? O conhecer é errado? Não, não é errado. Tem que conhecer mesmo. Mas Jesus estava se referindo à vaidade, ao orgulho, à sua autoconfiança, se achar merecedor de alguma coisa. Não está falando do fator de conhecer as Escrituras. Não, está falando em relação a pessoas achar que ela é confiante, as suas obras por si salvam. Você está falando para essas pessoas. Está falando para esse tipo de gente. Eu não vim, sabe para quem que eu não vim? Eu não vim para esse tipo de gente que fica abrindo 3.700 e tantos templos. Eu não vim para esses negócios que fica abrindo de templo e fala que aquilo lá é minha casa. Eu não vim para aquilo. Eu não vim para esse tipo de gente, não. Eu não vim para esse tipo de gente que distorce, como diz o apóstolo Paulo, transtornam, mudam o evangelho de Cristo. Eu não vim para isso. Eu não vim para eles. Eu não vim para esse tipo de gente. Como assim? Eu não vim para eles, não. Eu não vim para esses justos, eu não vim para essas pessoas, sabe, esse tipo de gente, eu não vim para isso, não. Eu não vim. Ao contrário, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os justos, mas aos pecadores, a chamar os pecadores. O objetivo de Jesus foi chamar os pecadores. O objetivo de Cristo foi chamar cada um dos pecadores. O objetivo de Cristo foi reunir os pecadores. O objetivo de Cristo foi chamar os sujos, os impuros, os rebeldes e os infratores. Como assim? Os sujos. O que é sujo? Os imundos, poluídos, os infectados, os manchados, os tristes,
Eu vim para esse tipo de gente. Eu vim para as pessoas que estão imundas. Eu vim para as pessoas que são poluídas. Talvez muito do que nós vemos hoje, até mesmo dentro da igreja, pessoas de importância financeira, ou de importância de cargo, como queira, enfim, são tratadas de uma maneira, e pessoas que têm menos importância financeira ou social, ou dentro da igreja, enfim, são tratadas de outra forma. As que têm importância são tratadas com maiores cuidados, são tratadas com maior carinho. As que têm importância, elas são tratadas especiais. E as que não têm importância são desprezadas. E as que não têm importância são tratadas como um verme, como um lixo, são tratadas de qualquer forma. Há uma divisão ali de classe. Os importantes e os não importantes. As pessoas que têm valor e as outras que não têm valor. Só que tem uma coisa muito interessante nisso. E muitas vezes, essas pessoas que são tratadas assim, elas não querem saber de Cristo, elas não querem saber de Jesus. Elas não querem saber mais da igreja, não querem saber mais de nada. Por quê? Porque são desprezadas, só porque fulano tem dinheiro e ela não tem, só porque o fulano anda com carro zero e ela vai de ônibus, ou com um carro mais novo. O fulano anda com um carro de 100 mil e ela anda com um carro de 5 mil. E é tratado de forma diferente. É tratado com divisão. Talvez seja esse o caso seu que vai assistir. É tratado dessa forma. É tratado com divisão. Com acepção de pessoas. Essa é boa, essa não é. Essa tem dinheiro, vem pra cá. Essa não tem, depois a gente conversa. Só que Jesus, ele veio para esse tipo de gente. Jesus não veio para eles. Sabia? Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para essas pessoas desprezadas. Jesus veio para essas pessoas que são sujas. Jesus veio para essas pessoas que são impuras, sujas, estão com a roupa totalmente suja. Ela está suja, está fedendo, é impura. Uma pessoa maliciosa, uma pessoa que vê maldade, uma pessoa, sabe, que ela é má, ela é impura dentro dela, só tem pensamento ruim, só tem pensamentos maus, rebelde. Pessoa que Deus fala assim, faz assado. Infrator. O que é infrator? Pessoa que atinge as leis de Deus. E muitas vezes essas pessoas precisam de ser tratadas. Precisam de ser cuidadas. Precisam serem, pegas e serem cuidadas. Muitas dessas não querem também. Muitas dessas não querem. Muitas dessas só atazana. Não quer. Mas tem outras que querem. Que querem ser uma pessoa diferente, que quer ser mudado, que quer ser quer atender esse chamado de Cristo logo de cara. Olha, não, eu quero. Mas acaba se decepcionando pelo simples fato de ver 1, 2, 3, 4, 5 grupos de pessoas de importância, e ela querendo talvez ali uma atenção, e ela não consegue. Ela querendo conversar e ela não consegue. E ela acaba até mesmo saindo. Jesus não veio para aquele tipo de gente. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para
os pecadores. Quem são os pecadores? Todos aqueles que atingem a lei de Deus. Quem são os pecadores? Todos aqueles que pegam a lei de Deus e não cumprem nenhuma. Esses são os pecadores. Esses são os pecadores. Ou seja, toda a raça humana. Só que muitas vezes nós falamos, eu sou pecador, eu sei e tal. Beleza, você sabe que é pecador, mas não tem a convicção do pecado. Você sabe que é pecador. Não, eu sou pecador. Por professar, como todos os professores, sou pecador, mas não tem convicção do pecado. Não tem convicção. E isso muitas vezes está te matando. Veja, cada parte daqui foi, digamos, uma mensagem que tentamos com tempo curto dar uma, né? E talvez isso está até mesmo te corroendo por dentro. E talvez isso está até te matando por dentro. Você olha e fala, poxa vida, eu não consigo até mesmo executar aquilo que Cristo pede. Eu não consigo executar aquilo que Cristo manda. Eu não consigo executar. Mas Jesus, ele vê o pensamento e a intenção do coração. Se verdadeiramente você tem a intenção de fazer e não consegue. Jesus, ele veio para você. Jesus, ele veio para os pecadores. Sabe para quê? Para levá-los ao arrependimento. Onde muitas traduções bíblicas estão equivocadas nisso, que não colocam esse final. Só fala que Jesus veio para os pecadores. Não, mas ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Para o arrependimento. Então Jesus, neste dia, ele chama a nós para o arrependimento. Jesus, nesse dia, ele chama cada um de nós para nós estarmos aos pés dele. Porque ele veio para os pecadores. Ele veio para todos. Sabia? Aí você fala, e se ele veio para todos, por que ele fala que eu não vim para os justos? Para ver se as pessoas acordam. Para ver se usando essas palavras duras, se a pessoa desperta, acorda e fala, não, mestre, eu quero o Senhor. Porque a própria Escritura diz, poxa, que ele morreu. Deus amou o mundo. Se foi o mundo, então foram todos. Que deu seu filho. Então Jesus morreu pelos satanistas, Jesus morreu pelos judeus, Jesus morreu pelos muçulmanos, Jesus morreu pelos católicos, Jesus morreu por todos. Só que então por que usa esses termos? Eu não vim para vocês, eu vim para esses aqui. Para ver se há quebrantamento. Para ver se a pessoa se quebranta. Para ver se a pessoa ela toma uma atitude por Cristo e fala, não, eu preciso de Jesus. Preciso ser quebrantado. Preciso do Senhor. Preciso de Cristo. Preciso estar em Tua presença, Senhor. Preciso de Ti. Preciso da Tua palavra. Preciso da Tua ajuda no Teu fôlego. Preciso ser sustentado por Ti. Mais uma vez. Olha o amor de Cristo. Você acha que Jesus ele chama a pessoa para servir por chamar? Você acha que ele não tem um sentimento? Quando ele chama Mateus, está salvando Mateus, vem. Ele foi. Quando ele está chamando Mateus, está tirando Mateus do mundo. Está chamando Mateus, Mateus, sai do mundo. Mateus saiu. Saiu do mundo. Vem me servir. Vem comigo. Talvez até mesmo você pense, nossa, mas eu tenho tantos pecados que parece que Jesus não me ama. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Primeiro você tem que entender que Jesus te ama. Que Deus ama você. Primeiro você tem que entender isso. Mas eu sou tratado de uma forma, isso, aquilo, que... Para de ser dodói. Para de ser, ficar com coisa. Para com isso. Para com esse negócio.
Para com essa situação. Entenda que Deus, Ele ama você. Entenda que Deus ele se preocupa com você. E a preocupação de Deus para com a sua pessoa foi dando o Filho dele para poder te salvar. E a sua rebeldia, mesmo assim, Ele te ama tanto que Ele é misericordioso, te renova a misericórdia dele na sua vida, te dá mais um dia de fôlego de vida para você poder se arrepender. O nome disso é amor. Ah, mas cadê algo da Bíblia para falar que Deus me ama? Simples. Jeremias 31. Simples. Que tem gente às vezes que não acredita só quando fala. Tem que ler. Sem problema. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Como é que é? Com amor eterno te amei. Como? Com amor eterno te amei. Poxa, então se eu estou chorando, Deus ama-me? Uhum. Se eu estou sorrindo, Deus me ama? Uhum. Com amor eterno te amei. E esse amor, esse amor, a maior prova da demonstração de um Deus santo é despindo-se da sua glória, fazendo-se pecador na forma humana, fazendo-se em forma humana, igual nós, assim, igual eu e você, desse jeito, porém sem nenhum pecado, em tudo foi tentado e nada pecou. A maior prova disso é de sair da sua glória, se fazer em forma humana, ou seja, de homem pecador, porém sem cometer nenhum pecado, sofrer, chorar, padecer, todos os sofrimentos, tapas, cuspes, lanças, pregos, tudo levando numa cruz. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter vida. A maior prova de amor está aí. A maior prova que Deus nos ama é essa. Talvez você fale, mas eu não atendi a resposta de Deus. Já é a terceira, 50ª vez que Deus fala comigo e que Jesus fala comigo, me chama a atenção. Agradeça a Deus que o Espírito Santo te alerta. Agradeça a Deus que o Espírito Santo te alerta. E arrependa-se. Porque se não fosse o Espírito Santo, talvez você nem vivo estaria. Porque se não fosse o Espírito Santo, talvez